Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de História de vocês do primeiro ano, e nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula passada que foi sobre a civilização árabe-muçulmana. Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de vocês de frequência no Classroom. Então vocês vão lá, vão responder, clicar no primeiro link, vão fazer a tarefa e vão responder a presença e fechou. Nós estamos aqui nessa nossa aula, a gente vai estar com o Isaías, que vai fazer a interpretação de toda, a aula. E vamos lá? Bom, quais são os nossos objetivos? O primeiro objetivo é a gente apresentar a construção histórica e cultural do mundo árabe-muçulmano. O outro objetivo é identificar o papel do islamismo no processo de unificação que vai ocorrer na expansão da cultura árabe. A gente vai ver como é que isso vai ocorrer. Bom, antes da gente ver isso, a gente tem que retomar o que a gente já estudou nessa aula. Essa aula que nós estamos tendo agora, ela é uma continuação do conteúdo anterior. Então, o que nós vimos? Nós vimos a origem da cultura árabe, como é que grupos, pequenas tribos na Península Arábica, que é uma região, um local geográfico, essas tribos, elas vão acabar se organizando em cidades-estado e, inicialmente, esses grupos que viviam nessas cidades-estados, eles tinham crenças animistas, acreditavam, então, que objetos tinham alma. A seguir a gente viu como é que vai se difundir, como é que vai surgir o islamismo. Um homem, Maomé, ele vai começar a proferir a ideia da existência de uma religião monoteísta. Essa religião monoteísta teria a figura de um Deus, onde eles se guiariam, que é Alá. E essa religião, ela vai acabar sendo fundada sobre princípios de 5 pilares importantes. É o surgimento, é o nascimento do islamismo dentro daquela primeira região da Península Arábica. Nós vamos ver que, com o passar do tempo, a difusão do islamismo, o profeta Maomé, ele acaba organizando um governo teocrático, um governo teocrático islâmico, e ele vai fazer o jihad, que é a ideia de um esforço. As pessoas vão acabar, na verdade, tentando, elas vão tomar a ideia do islamismo também como um esforço de buscar, de fazer com que se busque e alcance todos os objetivos deles. É nesse momento em que se organiza o Estado árabe-muçulmano. E nós vamos ter aqui, então, uma concepção importante do que a gente viu na nossa aula anterior, é que quem é o árabe? Árabe é quem nasce, quem é oriundo de uma região chamada Península Arábica. Nós temos aqui um mapa que mostra a Península Arábica, então nós vamos ter países que fazem parte da Península Arábica. Se um indivíduo ele nasce na Península Arábica, ele é denominado como árabe. Mas nós vamos ver, existem aí alguns equívocos de algumas pessoas, no nosso mundo atual, inclusive, que a gente tem que delimitar muito bem. Para você ser árabe, você nasce numa região, num entorno geográfico. Para você ser muçulmano, seguir o islamismo, você não necessariamente precisa ser árabe. Você pode seguir as crenças do islamismo estando localizado em outras regiões que não seja a Península Arábica. Voltamos então na nossa retomada, que após a morte do profeta Maomé, os islâmicos eles vão se dividir em 2 grupos, os sunitas e os xiitas. Esses 2 grupos eles vão disputar para ver quem é que dominaria o Islã. Quem vence essa disputa vão ser os sunitas. E a ideia dos sunitas era procurar o mais capacitado, quem fosse mais capacitado para assumir o poder, do Islã. Eles vão chamar esse mais capacitado eles vão dar a ordem deles, ele é o califa. Eles vão concretizar essa expansão do islamismo através do califado.
E o outro grupo, né, que faz parte dessa disputa, nós vamos ter os xiitas. Os xiitas, eles buscavam a ideia, para eles, o sucessor, né, do Islã deveria ser o próximo descendente na linhagem de Maomé. Esses dois grupos, eles ainda mantêm-se dentro do islamismo, né, do Estado Islâmico, ali dentro da Península Arábica, que se expandiu cada vez mais. E é sobre isso que a gente vai ver hoje, como é que se expande, né, o islamismo. O nosso primeiro quiz, então, está aqui. Eu quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna para ver qual é a resposta. Então vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz. Bom, após a morte de Maomé, quais os dois grupos que disputaram o poder islâmico? A resposta correta é a letra A.
os sunitas e os xiitas. Bom, e qual é a nossa grande problematização dessa aula? Nós vamos ver, né, então a gente viu que ao longo do processo histórico de construção do mundo árabe muçulmano, quais são as suas principais características, né, nesse processo? E é isso que nós vamos estudar. Aqui nós temos um mapa da expansão islâmica que vai ocorrer ali principalmente entre os anos de 622 e 750. Vejam só, todos esses lugares, né, que estão aqui em colorido, que tem uma cor em destaque, são os locais por onde da Península Arábica se expandiu o islamismo. Após a morte do profeta Maomé, esse foi um dos grandes objetivos do califado, expandir o islamismo por outras regiões. E então, uma primeira dinastia quem vai fazer isso. Essa é a dinastia dos Omíadas, que ela vai acontecer entre os anos de 661 e 749. A ideia era expandir os territórios ultrapassando a Península Arábica. E essa dinastia dos Omíadas, ela vai ter um contexto um tanto diferente da proposta inicial do profeta Maomé. Ela vai ser uma monarquia laica. Mas o que é uma monarquia laica? Os cargos administrativos, né, desse governo, eles não vão ter uma interferência religiosa. A nossa república, da qual nós vivemos hoje no nosso país, ela se constitui com a proposta de um governo laico, onde a religião não deveria interferir no Estado, né? A expansão vai continuar nessa dinastia dos Omíadas e no ano de 756 os Omíadas eles vão criar um califado em outra península, na Península Ibérica. A Península Ibérica, gente, ela está localizada ali entre a Espanha e Portugal. E nós vamos ver que quando os Omíadas, então, eles vão se localizar e vão se fixar na Península Ibérica, nós vamos ver que vai surgir uma outra dinastia, que é a dinastia dos Abássidas, que vai ali percorrer entre os anos de 749 a 1258. Então, em 759, o império vai passar para as mãos dos Abássidas. Os Abássidas, eles vão consolidar, ou seja, vão fortalecer o islamismo em todas as regiões que vão ser conquistadas. E o império, ele então, nesse momento, ele vai deixar de ser um império unicamente árabe, porque ele vai, novamente, né, essa ideia da expansão, vai ultrapassar os limites geográficos da Península Arábica. E ele, então, vai se tornar um império muçulmano. O califa, né, aquela figura que representa a política e a religião, ele vai passar a ter um poder, ele vai se passar a ser um autocrata. O que é um autocrata? Um autocrata é uma figura de governo religiosa também, né, no caso do califa, que vai acabar, ele tem um poder absoluto, é ele quem determina de uma maneira absoluta as leis, o governo, a religião, como as pessoas devem viver. E talvez aí a gente tenha que tirar um pouco, fazer um link, né? Se conectar com um discurso, com coisas que acontecem no nosso mundo atual, que é sobre o fundamentalismo islã, né? Desde o século passado, nós vamos ver na TV, nos jornais, nós vamos ver que existem alguns grupos que eles são denominados como fundamentalistas e eles defendem ações bastante violentas, provocando ações, mortes de vários grupos. Nós vamos ver que vão existir várias interpretações diferentes com relação a esses indivíduos que agem assim, a esses grupos, né?
Então, esses grupos radicais, eles vão ser chamados de fundamentalistas. E por causa dessas práticas violentas, muitos muçulmanos eles têm sido erroneamente, né, julgados como terroristas, como se eles fizessem parte desses grupos. Veja só, o termo fundamentalista, ele não é um termo que a gente deve utilizar apenas para indivíduos que usam da sua crença no islamismo para professar atos violentos, né, ou ações. A ideia do fundamentalismo ele tá presente em qualquer indivíduo que use a sua crença de uma maneira que julgue o outro, né, e que tenha ações levadas à violência. Não podemos responsabilizar, então, todos os muçulmanos do mundo, né, que são aí mais de 1 bilhão de pessoas, por atos que pequenos grupos cometem. Inclusive, boa parte das ações violentas que esses grupos de fundamentalistas islâmicos eles fazem são para próprios outros grupos que vivem na região. Então aqui nós temos um exemplo de um campo de refugiados dos Yazidis, né, que é um grupo étnico que vive naquela região do Oriente Médio, que eles vivem em constantes ataques desses grupos fundamentalistas. Bom, então nós vimos como é que se expandiu o islamismo para fora, né, da fronteira da Península Arábica. Nós vimos como é que se organizou, então, esse império muçulmano. Mas a gente tem que ver um pouco sobre os aspectos culturais dos árabes, né? Bom, as bibliotecas em Bagdá, que é a atual capital do Iraque, se organizavam vários copistas. E sim, na civilização árabe muçulmana, eles também tinham a figura dos copistas, que faziam transcrições de obras matemáticas, de ciência, filosofia, medicina. Aí talvez seja uma observação interessante para a gente pensar que esse é o mesmo período em que na Europa muitos desses estudos eles eram relegados, né? Eles eram deixados de lado porque eram considerados textos hereges, né? Muitos mercadores e governantes, eles atuavam como protetores das artes e ciências, então eles financiavam, eles ajudavam ao desenvolvimento dessas ciências dentro desse mundo árabe muçulmano. O contato com outras culturas vai permitir que o avanço dos muçulmanos em diversas áreas do conhecimento. Então nós vamos ver que os árabes eles vão expandir o seu território a partir da expansão islâmica e eles na verdade vão acabar difundindo um contato cultural que vai trazer benefícios, inclusive, para o continente europeu. Aqui eu destaquei alguns dos aspectos, alguns dos destaques dentro dessa cultura árabe, né? Então, por exemplo, são os árabes que vão criar a trigonometria, a álgebra e o sistema numérico árabe, que vem, né, de uma base hindu. Eles também vão estudar astronomia, eles são os responsáveis pela criação do calendário, eles incorporam, aliás, instrumentos de navegação que nós vamos estudar, que vão ser muito importantes para a expansão, né, marítima dos continentes. Eles também já tinham estudos em química, eles descobriram, por exemplo, o sal amoníaco, o bórax, o nitrato de prata. Eles vão desenvolver vários estudos e pesquisas em medicina durante esse período, que então nós temos uma ilustração de uma anatomia do corpo humano de 1450, e os médicos árabes eles vão ser pioneiros na percepção de algumas doenças contagiosas. Nós também temos o destaque para a arquitetura, onde destacam-se as mesquitas com as suas decorações, né, riscas em arabescos. Aqui nós temos uma imagem bem interessante da gente pensar sobre essa expansão árabe muçulmana, né, dentro de outros locais, onde na Espanha existe uma mesquita catedral, ou seja, nós vamos ter a influência da religião islâmica dentro do cristianismo espanhol. E
nós chegamos na divisão do território islâmico. A partir do século VIII, o território islâmico ele vai ser dividido em diversos califados, ou seja, essa figura do califa, que é o representante religioso e político, vão existir alguns diversos e eles vão então, de uma maneira autocrata, governar aquelas determinadas regiões. Em 1095, nós vamos ter o início das cruzadas. Aqui é para a gente fazer então um link que enquanto nós estávamos estudando anteriormente o conteúdo medieval que ocorria na Europa, nós estamos vendo os acontecimentos nesse território da Península Arábica e sua expansão. A Igreja Católica ela vai fazer uma campanha bélica contra os turcos muçulmanos que haviam se convertido ao islamismo, e eles que haviam tomado Jerusalém. E nesse meio tempo é importante a gente pensar que mesmo com essa divisão que ocorreu dentro do mundo islâmico, com diversos califados, nós vamos ter uma unidade cultural e religiosa dos muçulmanos permanecendo até os nossos dias atuais. E nós vamos para a nossa atividade. Então, vocês leiam com atenção e a gente já retorna.
Então vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? Bom, a pergunta era: a dinastia dos Omíadas caracterizou-se por uma monarquia laica. Como funciona um sistema governamental laico? A resposta é: um sistema governamental laico é aquele que separa o Estado político e igreja, religião, garantindo uma liberdade de crenças e filosofias. Vamos para a nossa seguinte atividade? Então, vocês leiam com atenção e daqui a alguns minutos a gente já volta. Vamos ver qual é a resposta correta? Bom, na dinastia dos Abássidas, como concretiza-se o poder dos califas? A resposta correta é a letra C, através de um governo autocrático absoluto. E
nós vamos agora para a nossa atividade do foco no Enem. Não esquecendo que quando a gente traz essa atividade para vocês, vocês têm que ler com um pouco mais de atenção, fazer uma interpretação maior, porque sempre tem algum texto, né, do qual vocês vão precisar refletir para ver qual é a resposta correta. Bom, então vamos lá. Atualmente, o islamismo é a religião com o maior número de seguidores no mundo. Seus preceitos pregam a paz, a justiça e a generosidade entre as pessoas. No entanto, os jornais veiculam com frequência notícias sobre muçulmanos, como também são chamados os adeptos do islamismo, envolvidos em conflitos e situações relacionadas à violência e à intolerância religiosa. Sobre o islamismo, é correto afirmar que a. Surgiu na Arábia e hoje é possível afirmar que todos os árabes são muçulmanos, seguindo os valores e os ideais pregados por Maomé. B. Muitas pessoas com a expansão islâmica foram convertidas ao islamismo. Desse modo, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. C. A conversão ao islamismo foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana nos séculos 7 e 8, pois os árabes impunham sua religião aos povos dominados, inclusive de forma violenta. D. O movimento islâmico não teve como se expandir para a África subsaariana, uma vez que sua doutrina prega a superioridade racial árabe sobre as demais. Nós vamos ter alguns minutos e vocês já retornam.
Bom, então vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B. Muitas pessoas com a expansão islâmica foram convertidas ao islamismo. Desse modo, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. E nós vamos agora para as nossas considerações gerais, o que a gente estudou nessa aula. Bom, nós vimos que a formação da cultura árabe ela é organizada em cidades-estados, principalmente localizadas na Península Arábica, e que eles tinham crenças animistas, acreditavam então que os objetos tinham alma. Nós vimos que o profeta Maomé, ele vai então começar a dizer que existe uma religião monoteísta guiada por Alá. As pessoas vão começar a seguir essas ideias e o profeta Maomé vai difundir essa religião monoteísta. Nós vamos ver que Maomé ele vai fundar e vai organizar uma teocracia islâmica, ou seja, um governo que ele é regido e organizado tanto por uma ordem política como fundamentado por uma base religiosa. Nós vimos que essa teocracia islâmica ela vai acabar gerando um jihad, né? Ou seja, um esforço das pessoas em procurar expandir o islamismo, mesmo que isso lhe custasse a morte, né? E isso também faria com que eles alcançassem a salvação ao mesmo tempo. Né? E a organização do Estado árabe muçulmano. Vimos que após a morte do profeta Maomé, vai existir uma disputa do poder do Islã entre dois grupos, os sunitas e os xiitas. E os sunitas vão acabar tomando poder e concretizando essa expansão islâmica. Bom, nós estudamos isso, nós vimos que também organizaram-se em duas dinastias, essas dinastias vão expandir mais ainda a cultura árabe muçulmana, até o momento em que nós vamos não ter só um império árabe muçulmano, nós vamos ter um império muçulmano, né, que expande territórios geográficos, até nós chegarmos ao mundo em que nós vivemos hoje, né, onde ela é a segunda maior religião que cresce no mundo. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre as formações políticas africanas. Vamos para um outro continente. Vamos estudar o continente africano. Até a próxima aula, pessoal!